Apocalipse 21, verso 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se você puder orar mais uma vez e pedir ao Senhor que fale com você e dizer: Deus, fala ao meu espírito, ilumina o meu espírito com a tua palavra, alimenta o meu espírito. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Eu libero os anjos do Senhor, eu reclamo o ministério deles nesse momento, e eu proclamo o domínio de Jesus, o Rei dos Reis, dominando este ambiente. Eu proclamo também que a palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Eu decreto amarrado todo o espírito cuja missão era roubar a palavra, está amarrado, preso e impedido de fazer isso. Eu libero agora a voz do Senhor em nossos ouvidos. Alguém diz comigo, por favor: eu abro os meus ouvidos para ouvir a Deus. Agora eu quero pedir uma bênção especial. Estenda a mão para mim e me abençoa, se você puder. Diz: Senhor, abençoa o pregador. E eu chamo se pesse. Sugestama chichacho porque peribelai. Bosbisikichona chepechania tapakotaraba. Eu recebo a tua bênção nessa manhã. Eu recebo a tua bênção nessa manhã para poder ministrar a tua palavra. Muito obrigado. Eu recebo a tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Muito obrigado, amados. Você pode sentar diante do Senhor. Queria começar essa mensagem dizendo para os irmãos que Deus nos deu duas vidas, tá? Ele nos deu duas vidas. Ele nos deu uma vida aqui embaixo, na terra, e Ele nos prometeu uma vida na eternidade. Essa mensagem tem duas partes. Primeiro eu queria falar sobre essa vida primeira que nós recebemos. E a primeira vida que Deus nos deu para viver é uma vida passageira, é uma vida que tem muitas ilusões, é uma vida que nos distrai, é uma vida também sem respostas. Quantos de nós continua buscando respostas e respostas para tantas coisas? Às vezes as pessoas perguntam ao pastor: pastor, isso e aquilo, e eu tenho que dizer que não há resposta para algumas perguntas. Essa vida que Deus nos deu, essa vida é uma vida também que a gente pode sofrer muitos enganos. É uma vida muito sofrível, uma vida onde a gente passa muitos sofrimentos. Todo mundo que já viveu essa vida, que está vivo, concorda com essas coisas. Outra característica dessa vida inicial, essa primeira vida que nós estamos vivendo, é que ela é uma vida injusta. Não há como reconciliar as coisas que a vida permite acontecer conosco. Isso é correto. Se você chamar a vida de injusta, você está falando algo correto. Essa vida também é uma vida incompleta. Nenhuma experiência humana nessa vida, nem casamento, nem relacionamento de pai com filho, nem de ovelha com pastor, nem de patrão com empregado, nada nessa vida é completo. E por essa vida ser tão insatisfatória, e essa é uma das características básicas dessa vida, existe um eterno clamor em nós. É uma vida onde o nosso espírito fica clamando, às vezes silenciosamente. Às vezes você está com fome de uma coisa e você pensa que é de comida, mas não é. É que a sua alma, o seu espírito está desejando algo mais. Há um vazio mesmo nós crentes. Mesmo você tendo o Espírito Santo, isso não quer dizer que você não tem perguntas e que todas as suas respostas já chegaram. Absolutamente não.
Há muitos servos de Deus esperando Deus chegar e Ele não veio ainda não veio uma resposta, não veio uma satisfação. Tudo nessa vida é um desejo para melhorar. Há um vazio constante, há um vazio incessante. Eu digo isso da minha própria experiência. Toda vez que eu venho orar é a mesma coisa. Eu venho orar porque há um vazio em mim. Eu venho orar porque há uma carência. Eu penso, mas eu já orei tanto, eu já tenho anos buscando o Senhor, recebendo bênçãos, e o vazio, alguém diz comigo, o vazio continua. E deixa eu te falar, por favor, olhe para mim, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, tem buscado a Deus, vindo à casa de Deus, mas o vazio continua. E deixa eu falar para você, isso é uma coisa correta. Deus nunca planejou que nessa vida nós fôssemos completamente satisfeitos, nem espiritualmente. É incrível que você ora hoje, sente a presença de Deus hoje, está no culto hoje, recebe uma palavra hoje, sai daqui cheio. Aí domingo que vem você tem que voltar, porque o vazio continua. Essa vida não é permanente, a satisfação. Na verdade, Deus chama essa vida de peregrinação. Esse é um texto, essa é uma palavra que está na Bíblia. Eu não sei se você já ouviu alguma mensagem sobre peregrinação, e eu não estou falando de carregar uma estátua numa procissão, porque no português essa é a ideia de peregrinar. Peregrinar é levar um santo de um lugar para o outro, mas não é isso. A palavra peregrinação está na Bíblia. Eu quero abrir, se você quiser abrir comigo, em Hebreus. Eu quero ler alguns versículos, a começar pelo capítulo 11 de Hebreus, onde você vai ver que as pessoas que adoraram a Deus, elas peregrinaram, elas não tiveram morada certa. Peregrinar, de acordo com o dicionário, é residir temporariamente em algum lugar. Agora nós estamos falando de uma peregrinação espiritual aqui. Hebreus 11, no versículo 8. Hebreus 11, 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. O que ele fez? Saiu do lugar que onde morava, para um outro lugar, para receber uma herança. E olha só, saiu sem saber para onde ia. Isso é peregrinar. Verso 9 diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Em outras palavras, Abraão nunca teve uma casa fixa em algum lugar. Abraão é um tipo da igreja. A igreja passa pelo mundo sem ter uma casa fixa, porque essa vida é apenas uma introdução. E o verso 10 diz que ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Sabe, Abraão, ele viveu 175 anos e ele viveu esperando a outra cidade. Uma vida de peregrinação, não tinha morada certa. No versículo 13 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz que todos os santos do Velho Testamento, eles morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo visto e saudado de longe, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sua vida de peregrinação é a vida correta para quem vive neste mundo. Se você virar uma página e for para o capítulo 13 de Hebreus, o último capítulo de Hebreus, no verso 14, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 13, 14: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Eu não sei há quanto tempo você mora em Everett, há quanto tempo você mora em Chelsea ou em outro lugar. Você não tem cidade permanente aqui, nem no Brasil, nem aqui. Nem que você diga, eu quero passar a minha aposentadoria, a minha velhice no Brasil. Lá não é o seu lugar permanente. Você pode pensar que você tem um lugar para morrer no Brasil, etc., e eu tenho meu lugarzinho. Não, aquele lá não é o seu lugar. Aquele lá é apenas o lugar onde você nasceu, mas não é o seu lugar. Se você viver mais alguns anos no Brasil, vai chegar o dia que você vai dar tchau, adeus para aquele lugar, e eu vou te garantir, você não vai voltar naquele lugar nunca mais. Você está indo para um outro lugar. Alguém diz comigo, minha morada aqui é temporária. E deixa eu dizer para você, a marca dessa vida é um lugar de perguntas não respondidas. Não precisa levantar a mão, quem tem? Porque Deus fez essa vida com um anseio de respostas, um anseio de solução, e essa é a maneira correta de viver essa vida. Nenhum ser humano escapa do vazio.
Você pode ser o crente mais fiel, mais cheio do Espírito Santo. Deus nunca vai permitir que um ser humano se sinta completamente satisfeito nessa vida, porque aqui não é o nosso lugar. Você sabe, a mensagem dessa igreja é sempre para melhorar a nossa vida aqui. O que é a libertação? É para melhorar a nossa vida aqui. O pessoal já está salvo. Nós não estamos pregando libertação para salvar, porque não existe libertação para o não salvo, só existe libertação para o salvo. Então, quando a gente está ministrando libertação, como sexta-feira nós vamos fazer novamente, fazemos em todo esse culto, é apenas para melhorar a vida aqui embaixo. Mas essa manhã nós vamos quebrar o correr normal do rio dessa igreja, e nós vamos parar de ministrar qualquer coisa para melhorar a nossa vida aqui embaixo, porque nessa manhã Deus está arrancando os nossos pés de todo pensamento de melhora aqui embaixo, e pedindo para você pensar na vida verdadeira que você vai viver. Nós só estamos vivos aqui de passagem para ir morar. Alguém diz comigo, eu estou indo para Canaã. A marca de Deus nessa vida é a fome, fome de respostas, fome de plenitude, fome de satisfação, vazio constante. Se você está assim, você está vivendo corretamente. Se você está plenamente satisfeito com essa vida, cuidado, você vai ficar por aqui. Se você achou o seu lugar, você vai ficar por aqui. Eu quero dizer que essa fome, essa insatisfação, ela nos obriga, ela nos dá um desejo, uma jornada. Foi Deus quem colocou isso em nós. Ele nos deu uma expectativa nessa vida. Deus nos deu essa vida, não importa quantos anos nós vivemos, apenas para criar em nós uma expectativa da vida futura. Eu sei que a mensagem está pegando você de surpresa, porque o Espírito Santo aqui, ele é assim. Você nunca sabe o que ele vai falar. Tem gente assim. Deixa eu te falar. Deus gostaria que eu e você lutássemos pela vida eterna. Mas você passou a semana lutando pela vida passageira. Você está aqui até hoje, me melhora, me ajuda, minha família, meu filho, continua pensando na vida passageira. Mas Deus está pedindo para você tirar os olhos das coisas passageiras que nunca vão ser realmente resolvidas aqui. E está pedindo para você, levanta os olhos. Levanta os olhos, alguém diz, eu estou indo para o céu. Fala mais uma vez, eu estou indo para o céu. Fala assim, esqueça os seus temores. Você está indo para o céu. Eu ia pedir, me desculpa, mas às vezes o pregador incomoda muito a gente. Por favor, fala com alguém do lado. Esqueça os seus temores, você está indo para o céu. Esqueça. Eu sei que tem gente aqui precisando de casamento, precisando de alegria, precisando de companhia, precisando de brincar, precisando de saúde. Ei, esqueça. Pelo menos nessa manhã. Deus está dizendo que a nossa resposta não é aqui. Deus nos deu essa vida apenas para lutarmos pela outra. Ele nos deu uma vida inteira de perguntas não respondidas para lutarmos por uma vida onde todas as perguntas são respondidas. Ele nos deu um lugar de perguntas para nós chegarmos a um lugar de respostas. Quem dá glória a Deus? Eu quero ler de passagem, não está no meu esboço, mas o Espírito acabou de me lembrar, de 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. Eu não vou falar de amor, mas se você quiser abrir, eu quero te mostrar um versículo muito importante em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. E o versículo é o 9, e depois o 12. E o 9 diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Presta atenção, em parte conhecemos. Ei, até o profetizar é imperfeito. Pensa na maior profecia mais verdadeira que Deus pode falar comigo, com alguém ou com a igreja. É imperfeito, porque é em parte. Nós não vivemos num lugar de revelação plena. Nós não vivemos num lugar onde Deus realmente nos ensina tudo. Alguém diz comigo, essa vida é em parte. Eu te falo, não é agradável viver do em parte. Você quer o todo, alguém quer o todo? Então olha para o versículo 12. Porque agora vemos como por espelho. Come on. Em enigma. Mas esse é o agora. Você pode imaginar isso? É do tipo assim, se você fosse olhar para a irmã Rosângela, você não podia olhar direto para ela. Você tinha que virar para cá, botar um espelho aqui e ficar mirando o espelho para tentar encontrar ela.
É assim que nós estamos tentando entender a vida, é através de um espelho, porque a gente não pode olhar para ela de cara. Não é tempo de olhar para as coisas de cara. Deus não nos colocou de frente para a revelação, Ele nos colocou de costas. Você tem que olhar como espelho. Por isso que Deus diz: confia em mim. Você tem que andar pela fé. Aliás, você não tem opção. Você não tem opção, porque por mais que eu quisesse estar de frente com ela, eu fico tentando me virar, tentando, e Deus, não, você está na carne, você é homem. Você tem que ficar de costas, olhar no espelho, confiar em mim, viver olhando de retrovisor, confiando em mim, porque eu que estudo a revelação, caminha para frente olhando para mim, é assim. Porque o verso diz: porque agora olhamos como por espelho, mas então é depois, veremos face a face. Come on, church. There will be a day where I will see face to face. Vai ter esse dia. Eu não vou ficar. Tem gente, esses irmãos, é porque a gente nunca foi no céu. Por isso que a gente fala essas coisas. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo. Deixa eu te falar por que você não vai perguntar nada. Porque você vai chegar lá assim, ó. Só que na hora que você chegar lá, Jesus vai te virar, olhar dentro dos teus olhos e falar: e aí, você tinha alguma pergunta? Não, senhor. Não, senhor, acabou. Não, senhor, já respondeu tudo. Só de olhar nos olhos de Deus, o conhecimento vai entrar dentro de você, a glória vai entrar dentro de você. Você verá a face de Deus e o conhecimento do Senhor vai entrar. Você sabe que a palavra de Deus diz que a terra, o conhecimento do Senhor inundará a terra como as águas inundam o mar, e não haverá necessidade que ninguém ensine o seu irmão. Eu amo pregar, mas eu tenho que aproveitar aqui, porque lá não vou ensinar ninguém. Se você é pregador, prega, porque você não vai ter oportunidade de fazer isso lá. Agora eu queria levar você para Mateus 7,7. E sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Ele colocou esse versículo na minha frente e falou assim: fala para a minha igreja que nós vamos olhar para Mateus 7,7 de um jeito diferente. Porque toda vez, absolutamente toda vez, que se menciona Mateus 7,7, está se referindo a uma atividade terrena. Quando se diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Right? Porque supostamente o que está se pedindo é algo dessa terra. Pedir, tá? É o namorado? É o marido? Está vindo. Buscai, e achareis. Só que a gente está buscando as coisas aqui embaixo. Right? E aí ele ainda fala assim: batei. Se você achou a porta, fica batendo, porque ela vai abrir, seja do emprego, do casamento, do green card, daquela casa no Brasil, daquele maridão. Vai batendo que a porta vai abrir. É assim que se prega ou não é? Agora o Espírito Santo falou assim: Deus não iria limitar esse versículo a uma atividade terrena, porque Ele não está falando só de se pedir coisas que será dado. Quando ele diz pedir e dar-se-vos-á, ele não está se referindo só às coisas da terra. Ele não quer limitar o que nos será dado aos pedidos feitos na terra, porque quando pedimos apenas para aqui, é como se vivêssemos só para essa vida. Deus quer nos dar algo mais do que aquilo que pedimos para aqui. Então esse pedir não é para ser satisfeito na terra. Pedimos na terra, mas Deus vai nos dar no céu. Come on, church. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a mentalidade. Quando ele diz buscai, ele não limita o que nós vamos encontrar, só as coisas que nós vamos achar aqui. E alguém diz comigo: eu ainda vou achar muitas bênçãos de Deus. Ó, quem não falar vai perder a bênção. Eu ainda vou achar muitas bênçãos de Deus escondidas no meu caminho. Porque a bênção na vida do crente é uma coisa que acompanha o crente. Ele nem imagina, virou uma esquina, uma bênção estava lá. O irmão acabou de falar da casa e outras coisas. Só que Deus quer que você ache algo mais. Deus não quer que você ache só as coisas que estão aqui. Ele quer que você ache a glória que está te esperando, que vai realmente satisfazer as coisas que o teu espírito está buscando.
às vezes eu termino de ter uma refeição e estou vendo meu filme, porque é a minha diversão, não tem outra coisa. Eu falo, não jogo futebol, não faço outra coisa, eu gosto de ver filme. Só que depois de tudo aquilo que eu já fiz, e viajei, descansei, saí com a família, eu sento no sofá e tem um vazio. E a minha alma está buscando mais. E Deus diz, não é chocolate, porque eu amo Ferrero Rocher. E não é. Deus diz, você já teve tudo. Esse vazio continua, porque ele só vai ser satisfeito quando você chegar aqui. Alguém glorifica a Deus pelo céu nessa manhã? Eu sei que para algumas pessoas que estão aqui, até gente que está triste com problema, está difícil tirar o pé do chão, mas Deus está dizendo, esquece a terra por um momento. Esquece a terra por um momento, tira os pés daqui, começa a olhar para o céu, porque é para lá que Deus está nos levando. Nunca iremos achar na terra aquilo que foi gerado em nós, para nós acharmos no céu. Calma, alguém tem que repetir isso comigo. Eu nunca vou achar na terra o que foi gerado em mim, para eu achar no céu. Calma, alguém pensa nisso, alguém pensa nisso. Você casou e o casamento foi de Deus, mas não fala para mim que você está super, que você não está. Não fala para mim que o carro, a casa, o green card, a viagem para o Brasil, whatever que você faz, e Europa, e França, e Paris, te satisfaz, porque Deus nunca vai permitir estas coisas satisfazer um ser humano. Deus nunca vai permitir a gente achar na terra as respostas que a gente é suposto achar no céu. E tem gente procurando a igreja perfeita na terra. Desculpa, eu só não queria que você ficasse mais decepcionado e ficasse mais... Eu não tenho igreja nenhuma porque ainda estou procurando. Escuta, é melhor se achar uma logo, porque aqui você quer não está aqui, está lá em cima. Aqui você quer não está aqui. Aqui você quer não existe aqui embaixo. Pega menos pior e vai servir a Deus. Come on! A gente coloca expectativas demais aqui embaixo. Alguém diz comigo, essa vida pode oferecer menos do que eu espero que ela possa me dar. Espera, aquilo que eu peço na terra, eu só vou receber no céu. Aquilo que eu busco na terra, eu só vou encontrar no céu. Aquilo que eu desejo na terra, eu só vou ser satisfeito no céu. A terra continuará sendo apenas o lugar dos pedidos, das buscas, dos desejos, dos sonhos e da fome por algo permanente. Alguém entende a palavra do Senhor nessa manhã? Deus não fez a terra para ser o lugar de descanso. Deus não fez a terra para ser o lugar de satisfação. Deus fez a terra para ser a introdução da vida, um lugar onde você batalha pela vida permanente. A vida verdadeira que Deus nos deu para viver está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. O que Ele fez? De tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma casa na Flórida. Não é o que você quer? Ainda mais morar naquele calorão lá e ir para a praia todo dia? Pelo menos eu gostaria. Não. Ele não nos prometeu uma casa na Flórida, nem no Caribe, nem no Havaí. Ele nos prometeu, foi a vida eterna. Nessa manhã, eu estou falando com a noiva de Jesus. É uma noiva que está de passagem por aqui. Ela apenas está no camarim se arrumando. Ela está de viagem. Está de viagem, está de viagem. Eu não sei se você está limpando o rosto, limpando os olhos, limpando os ouvidos. Você é a noiva, você está apenas trocando de roupa. Você está numa viagem, você não chegou no seu lugar. Alguém se alegra no Senhor? Alguém abre os seus lábios e adora a Deus em línguas e diga para Jesus, eu vim aqui para lutar pela vida eterna. Deus intencionou para nós foi a vida eterna. Ele nunca intencionou uma vida passageira e incompleta. Deus nunca intencionou que nós vivêssemos apenas a introdução das coisas. Eu queria que você prestasse atenção no texto que eu li. Até agora eu não preguei o texto, estava só introduzindo. Mas Apocalipse 21 fala que Deus diz uma palavra no versículo 5. E ele diz assim, verso 4, ele diz assim, não haverá tristeza, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa vida é apenas as primeiras coisas. Você não pode chegar num restaurante que tem entrada,
não sei o quê, depois tem o pão. Sabe aquele pãozinho que eles põem na mesa? Ele põe um pãozinho, põe uma salada. É a comida? Mas tem crente que está comendo pão e diz, é só isso aqui. Ei, a comida nem chegou na mesa ainda. Entendeu? A verdadeira comida Deus não nos deu ainda. Ele nos deu essa vida apenas como um aperitivo, apenas como Ele falou, com essa saladinha aí, porque isso aí é apenas uma prova do que eu tenho preparado, do que eu estou aguardando. Você sabe que a primeira coisa que nós vamos ter no céu é uma mesa, uma ceia. Porque Deus está dizendo assim, você veio para cá, foi para ser alimentado. Você nunca comeu uma comida, você vai comer agora. Agora que você vai saber o que é comer uma comida. E a igreja vai sentar naquela mesa e Deus diz, senta aí agora, porque você comeu 3 vezes ao dia, todos os anos você passou na terra, você nunca comeu uma comida como vai comer aqui agora. Senta nessa mesa e começa a comer, e você vai saber o que é o sabor de uma comida. Enquanto eu preparava e chorava com essa mensagem, o Espírito Santo dizia para mim, infelizmente, muita gente vai perder o verdadeiro preço, o verdadeiro presente, que é a vida eterna, porque eles ficaram com essa vida, eles agarraram o pãozinho em cima da mesa, eles agarraram a salada e falaram, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui é tudo que eu tenho, comeram a salada e ficaram na salada, e na hora da comida, eles não estavam lá, porque os passarinhos e as belas flores dessa vida distraíram eles da verdadeira comida. Deus não dá uma amostra para depois deixar você sem o todo. Deus não dá o começo para depois deixar você sem o fim. Deixa eu dizer para você, Deus quer que nós acreditemos na vida. Deixa eu te explicar o que significa essa frase nessa manhã, que o Espírito Santo está falando com a igreja de Jesus, e Ele está pedindo, acredite na vida, acredite na vida, acredite na vida. E eu não estou falando da vida aqui embaixo. Na vida aqui embaixo você já acredita, você troca de roupa todo dia, você toma banho, você toma vitamina, você come, você vai na academia, você acredita na vida, mas não acredita muito na vida eterna. Enquanto Deus está lutando para nos fazer acreditar na vida, o diabo está fazendo a gente acreditar na morte. E deixa eu te explicar isso de uma forma mais profunda. Porque o Espírito Santo falou para mim assim, o diabo está dizendo para as pessoas uma coisa, a vida é só aqui, 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 essa vida vai acabar, a vida vai acabar, não tem nada além disso. É tanto que esse pensamento é tão sutil e tão forte nas pessoas, que elas não lutam pela vida eterna. Essa cadeira aqui, por favor. Recebeu a vida de Deus, nasceu, infância, adolescência, casou, teve filho, aí sentou. E está acreditando tanto nessa vida, luta tanto por essa vida. 40 anos trabalhando, 50 anos. Aposentou, trabalhando por essa vida, correndo atrás do pão dessa vida. É muito difícil você acreditar que tem uma vida além dessa, porque você gastou a vida inteira e as energias e tudo no pensamento apenas para lutar por essa vida. E Deus queria ver lá no fundo do coração uma sombra, um desejo, uma perspectiva, uma certeza de que o meu coração não está aqui, eu não fui preso aqui, eu não nasci aqui, eu não sou daqui, eu estou de passagem, eu estou passando, a minha verdadeira satisfação não chegou, por isso que eu não estou triste. Por que que eu não luto pela vida eterna? Quando que eu não luto pela vida eterna? Quando eu deixo de orar. Quando um crente ora, ele não deve orar só pelas coisas daqui, ele está buscando a Deus porque ele precisa de uma comunhão com aquele que vai puxar ele para cima, que vai tirar ele daqui. Ele quer ter uma perspectiva do céu. A gente não ora só para Deus resolver problema. A gente ora para a nossa alma ter uma perspectiva da eternidade. A gente ora para encontrar com os anjos. A gente ora para saber o lugar que a gente vai morar. A gente lê a Bíblia porque a gente quer conhecer a cidade que Jesus construiu para nós. Mas tem muito crente lendo a Bíblia e orando apenas para ter uma vida melhor. A gente não pode usar o Evangelho, a palavra de Deus, os recursos de Deus, e centralizar tudo na introdução, e mediocrizar a nossa mentalidade. Eu preciso de um casamento melhor, eu preciso de uma família melhor. Eu te garanto que Jesus vai melhorar as coisas à medida que você obedece. Mas a tua perspectiva tem que sair daqui. A alma de muita gente está presa aqui. Eu preciso trabalhar. Por que você trabalha tanto? Porque você acredita tanto na vida aqui, que você morre trabalhando. Por que você não tem tempo para vir à igreja, e nem para ler Bíblia, e nem para orar? Porque a tua perspectiva é aqui, os teus olhos são aqui.
Todas as 24 horas do dia você investe aqui. Você não é uma pessoa que está com o coração lá. A pessoa que gasta tempo orando, buscando a Deus na igreja, é uma que arrancou o coração daqui. Ela não está fazendo isso porque o pastor pediu. Ela não está fazendo isso porque o pastor mandou. Ela está fazendo isso porque ela está seguindo o vazio do seu espírito. E ela sabe que não há respostas nessa vida passageira. Come on, church. A irmã Maria, ela é minha fã. Ela diz que eu sou muito inteligente. Eu falo, eu sou inteligente coisa nenhuma. Quando eu estou lá na frente, eu não sou o Daniel, eu sou o pastor. Há uma unção violenta sobre mim. Há um poder, há um fogo movendo sobre mim nesse lugar. Desculpa se eu tentar subir em cima dessas cadeiras, porque o Espírito Santo move dentro de mim nessa manhã. Para despertar uma igreja dormente, uma igreja indolente, uma igreja que está indo para o céu, mas nem sabe que está indo para o céu. Não vive na perspectiva de chegar nas portas da Nova Jerusalém. Está agarradinho com as coisas aqui. Não abre mão. Está triste por quê? Porque alguém me magoou. Tudo por causa daqui. Está desanimado por quê? Porque alguém me decepcionou ali. Nunca é por causa do céu. Sempre é por causa de alguma coisa daqui. Come on, church. O que Deus nos deu nessa vida passageira foi uma luta pela vida eterna. Deus gostaria de ver a gente vivendo aqui, mas lutando pela vida eterna. Se o casamento chegar, amém. Se não chegar, amém. Se o filho chegar, amém. Se não chegar, amém. O que importa se eu vou chegar no céu casado ou solteiro? O que importa é que eu vou chegar na Nova Jerusalém, porque lá eu não vou precisar estar casado, eu não vou precisar ter filho, lá eu não vou precisar ter dinheiro, lá eu não vou precisar ter nada, porque lá eu terei tudo. Come on, church. Alguém abra, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler um versículo que Jesus falou à multidão que o acompanhava. E sabe por que Jesus falou esse versículo? Porque no dia anterior ele havia feito a multiplicação dos pães. João capítulo 6. Jesus havia feito a multiplicação dos pães. E a multidão estava correndo atrás de Jesus. E eles estavam correndo atrás de Jesus. E Jesus falou no versículo 26, João 6, 26. Em verdade vos digo, vocês estão me buscando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram pão ontem e vos saciaste. Come on. Tinha um monte de barriga vazia correndo atrás de Jesus. Ele multiplicou pão para a gente. Você pode imaginar? Pão frito, com peixe fresquinho, assado, fritado no céu. Porque aquele peixe que veio das mãos de Jesus, você pode imaginar? Sem GMO, sem pesticida. Sabe aquele negócio fantástico? Foi o peixe que eles comeram no dia anterior. Sabe aquele pão sem glúten, sem problema? Foi o pão que eles comeram. Você acha que Jesus ia multiplicar um pão? Eu queria comer aquele pão. Então o povo comeu aquela comida no dia anterior e falou, come on, a gente tem que ir atrás daquela comida, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Eles estavam buscando Jesus para quê? Para comer pão. Será que tem alguém aqui? E meu Deus, eu não vou nem falar. Será que tem alguém aqui? Aí Jesus fala com eles no versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Deus gostaria que a gente vivesse essa vida lutando pela vida eterna. Alguém diz comigo, lutando pela vida eterna. Quando você levanta de manhã e abre a Bíblia na tua casa, antes de sair para o trabalho, você diz assim, eu não posso trabalhar sem ler a palavra. Você está lutando pela vida eterna. Quando você levanta uma hora mais cedo para orar e diz para Jesus assim, eu vou passar não sei quantas horas trabalhando, mas um monte de hora no tráfico, um monte de aborrecimento e cansaço, mas eu não posso sair sem buscar a tua presença, porque eu estou aqui de passagem, eu não vou morar aqui, então eu não vou gastar o meu tempo com as coisas só daqui, eu preciso pensar um pouquinho lá no céu, eu preciso ter um pouquinho de prazer da eternidade, antes de eu sair para uma vida passageira. Come on, church. Alguém entra um pouquinho na atmosfera que eu estou, porque Deus está pedindo para a gente viver a vida passageira, desejando a vida eterna. Viver a vida passageira, desejando a vida eterna.
Viver a vida passageira, desejando a vida eterna. Come on. Não existe uma igreja materialista. Existe uma igreja espiritual, uma igreja que ama Jesus, que ama o céu. Jesus foi enviado para nos dar vida eterna. Eu vou ler João, já que nós estamos em João, eu vou começar no capítulo 3, versículo 15. Porque toda vez que se refere a Jesus, e o livro de João então é o livro em que mostra tão claramente a missão de Jesus. João 3,15, ele diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Lógico que o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mesmo capítulo, no verso 36, o último versículo do capítulo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você for para o capítulo 5 de João, uma página na frente, no versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olhe para mim, Jesus não prometeu green card, Ele não prometeu, às vezes até uma vida completamente saudável. Muitos de nós vai viver com enfermidade. Eu não sei se você já leu a vida de Eliseu, mas Eliseu curou tanta gente. Eliseu ressuscitou morto. Eliseu foi um homem assim, absurdamente sobrenatural. Só que a palavra de Deus diz assim: e quando Eliseu morreu da doença que morreu, eu falei, come on, um profeta daquele morreu doente. Yes. Ele não vai curar todas as enfermidades, Ele não vai resolver todos os problemas. Embora a mensagem correta é pregar um Deus de milagres, embora a mensagem correta é pregar um Deus do impossível, a igreja precisa parar de ser ingênua. A igreja precisa parar com a ingenuidade espiritual, porque embora Ele vai resolver alguns problemas, outros Ele não vai resolver, e você pode ser um Paulo na vida. Eu não quero saber quanta revelação você tem, e você pode insistir com Ele: tira o espinho, Ele fala: minha graça te basta. Não fala mais nisso comigo, porque alguns problemas eu vou resolver, outros eu não quero resolver. Outros eu quero que você carregue, lembrando que o teu lugar não é aqui, o teu lugar de descanso é no céu. Alguém coloca o coração no céu. É uma manhã de rearrependimento nessa manhã. É uma manhã de renovo de perspectiva. É uma manhã de dizer: eu não posso viver o resto de 2023 com essa perspectiva. João capítulo 6, verso 40. Portanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Eu preciso terminar a mensagem, eu preciso passar para duas coisas que eu preciso falar antes de terminar. E a primeira é o seguinte: eu queria falar sobre dois perigos dessa vida passageira. O primeiro perigo dessa vida passageira é o engano. Eu não vou enrolar minha mensagem, eu vou ser direto. Se essa vida fosse apenas uma vida sofrível, uma vida injusta, uma vida de ilusões, ainda seria bom. O maior problema dessa vida é que, além dela ser tudo isso, ainda existe uma grande possibilidade da gente se enganar. Isso é, você está só começando a viver e ainda pode ser enganado. Deixa eu te falar, ser enganado nessa vida significa perder a próxima. Ser enganado nessa vida é um perigo tão grande, porque, sabe, imagine isso aqui, que o Espírito Santo me deu essa ideia aqui. Imagine que você fosse fazer a grande viagem da sua vida, a viagem do sonho, a viagem que você não pode, fala comigo, a viagem que eu não posso perder. Era assim: você está indo para o Brasil pela primeira vez depois de 20 anos, só que de lá você vai para Paris, depois você vai para a Alemanha, e aí Israel, e depois você vai passar uns dias na Oceania, você vai conhecer aquele povo, você vai na Austrália, você vai lá do outro lado do mundo, aí de lá você vai para o Havaí, e você está preparando aquela viagem, a viagem dos seus sonhos. Só que antes de você sair, você dá uma corridinha, rapidinha, no supermercado, ali da esquina, e perde a grande viagem.
Deus está nos levando para um lugar. Deus está nos levando para um lugar onde a gente vai... Você já ouviu falar em galáxias? Você já ouviu falar em outros planetas? Você já ouviu falar no universo? Você pode imaginar os lugares que em espírito Deus quer levar você junto com os anjos e conhecer mundos e mundos que você jamais poderia ir na carne? Só que o diabo chega para você e fala assim: vai ali no mercado de novo, vai comprar mais um pouquinho de carne, vai comprar mais um pouquinho de doce, vai comprar mais um pouquinho de satisfação pessoal, vai trabalhar um pouquinho mais para comprar mais um carro, vai comprar mais uma casa para fazer mais um aluguelzinho, vai ali comprar mais uma coisa, vai no mercado, crente, para tu perder a grande viagem que tu está fazendo. Muita gente vai perder a grande viagem porque foi no mercado de novo na última hora. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Engano, engano, engano. Jesus alertou sobre os perigos do engano. E a questão é que só existe engano por causa de duas coisas. Primeiro, porque há um tentador com T maiúsculo. Por favor, irmãos, quando Jesus falou na oração do Pai Nosso que a gente tem que orar: e livra-nos do maligno, porque às vezes você passa assim, livra-nos do mal, achando que é uma coisa que vai acontecer. Não é isso que está escrito ali. O mal ali é com letra maiúscula, o mal ali é o próprio. Quando Jesus pediu para nós orarmos todos os dias: e livra-nos do maligno, é porque Ele tem o poder do engano. Presta atenção, nós estamos falando de alguém que enganou os anjos no céu. Nós estamos falando de alguém que enganou Adão e Eva. Nós estamos falando de alguém que enganou o mundo, é príncipe deste mundo, e em Apocalipse 20, capítulo 7, diz que ele sairá a enganar as nações para uma guerra. Ei, ninguém ignore o poder da mentira, o poder do engano que está nas mãos do diabo. Ele desceu do céu, mas uma coisa ele não perdeu: o poder de mentir. Ele pode enganar os seres humanos. João 8,44, Jesus mencionou essas palavras sobre o diabo. Vós tendes por pai o diabo, ele estava falando com os fariseus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Presta atenção, quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Presta atenção, Jesus está dizendo: você sabe qual é o dom principal que esse anjo tem? Come on, gente. Eu oro todos os dias. Eu não sou aquele pastor espiritualista, positivista, tem uma palavra aí, triunfalista, sabe? Que está vivendo na terra, no território do diabo, onde ele é o príncipe deste mundo, onde ele tem o poder de enganar os próprios anjos. Ele não vai enganar um homem. Eu peço a Deus todos os dias: guarda-me do tentador, guarda-me daquele contra quem eu guerreio debaixo do sangue. Por que aquela bandeira vermelha está ali? Eu não uso ela no culto para você não ficar preocupado: pastor ali inventa besteira. Não, eu uso ela quando eu estou sozinho aqui. Às vezes eu me abraço nela e diz: eu trabalho nesse lugar debaixo do sangue. Eu estou lutando contra você, Satanás, é debaixo do sangue, porque eu sei que você tem o poder de me enganar. Se o Senhor não me proteger, não me guardar, eu sei que você pode me enganar. Mas os crentes são ingênuos. Eles não colocam na sua receita de buscar Deus que há um poder do engano. E em Mateus 24, eu quero me referir a Mateus 24, eu quero caminhar com você em Mateus 24, eu te prometo que hoje eu vou terminar, graças a Deus, eu só estou 10 minutos atrasado. Mas eu quero caminhar com você em Mateus 24, se você puder abrir, eu quero te mostrar que você sabe, Mateus 24 é o capítulo que está falando da vinda de Jesus, está falando do final dos tempos, haverá terremotos, haverá guerras, haverá fome em vários lugares, etc, etc, etc. Mas o espírito principal que Jesus alerta em Mateus 24 não é o espírito da prostituição. O espírito principal contra o qual Jesus alerta em Mateus 24 não é o espírito do dinheiro, mas é o espírito do engano. Eu quero caminhar com você em alguns versículos só para ler. Palavras de Jesus, Mateus 24, verso 4. Respondeu: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos
enganarão. Qual é o espírito principal que está nessa época, nessa fase que nós estamos vivendo, antes da vinda de Jesus? Versículo 11: igualmente onde surgir muitos falsos profetas e... Presta atenção, você precisa entender que o diabo não vai enganar crente com feiticeiro. Alguém pode me dizer por quê? Por quê? Porque crente não vai acreditar em feiticeiro, mas ele vai acreditar se surgir um Cristo. Cristo tem a ver com a gente. Por que eles enganaram a muitos? Porque ele vai vir como falsos cristos. Lá no versículo 11, não está dizendo que ele vai enganar as pessoas com bruxaria. Não, está dizendo que ele vai enganar com falsos profetas. Por quê? Profeta, não, profeta é nosso, profeta é coisa nossa. O diabo não vai falar com a gente sobre as coisas do maligno, ele vai falar sobre as coisas de Deus. Versículo 23. Se alguém vos disser, eis aqui, ou ele ali, não acrediteis. Por quê? Porque está tentando enganar. E o verso 24 diz, porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Pausa. Alguém já viu algum show na televisão, algum programa na televisão, em que alguém se levantou como um pastor, como líder espiritual em algum lugar e enganou as pessoas? Eu estou cansado de assistir documentário no Netflix, porque alguns irmãos aí precisam trocar a Globo, entendeu? Você colocar o Netflix em casa ou assistir alguma coisa do mundo. Não sei se vocês estão a par de que nos anos 70 aqui na América teve um grande engano na cidade de Waco, no Texas, e a polícia americana o exército americano foi uma perda de mais de quase 180 pessoas que morreram lá, porque um homem chamado David falava que era o Cristo, e ele levou todas aquelas pessoas à morte. Mas isso foi há anos atrás, e sem falar de Jim Jones, e sem falar de tanta gente que já se levantou e fazendo grandes sinais. Se alguém disser para mim que em algum programa da televisão brasileira tem alguém como um televangelista, como alguém lá enganando o povo, é o espírito do engano, é o espírito da nossa geração. Sabe qual é o problema de viver essa vida passageira? É que a gente pode ser enganado. E o verso 24 diz uma palavra muito dura. Ele termina dizendo assim, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Deus está nos alertando do perigo do engano. Por isso que eu falo, crente lê a Bíblia, crente lê a Bíblia, crente lê a Bíblia, crente lê. Mas o crente não lê, o crente vai assistir o Palmeiras. O crente gosta do Flamengo. E eu não estou falando para você não gostar do Flamengo. Mas se você lesse a Bíblia primeiro, mas você não lê, você é fácil de ser enganado. O espírito dessa geração é o espírito do engano. Ele está tentando te roubar a viagem, ele está tentando te falar para ir no mercado, ele está tentando arrancar da sua mão a verdadeira vida que está te esperando, enganando com essa vida aqui. O segundo perigo é o perigo da expectativa. É um grande perigo nós esperarmos demais dessa vida, requerer dessa vida mais do que ela realmente pode oferecer. Alguém diz comigo, as respostas não estão aqui. Eu gosto de Miqueias 2:10, que ele diz assim, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Mas o crente está sentado. O crente já casou, brother. Tudo que eu queria era um casamento, eu já tenho. Uma casa, Deus já me deu 3. Eu não preciso nem trabalhar, eu posso viver só do aluguel. E o crente sabe o que ele fez? No espírito dele, ele já sentou. Ele já fez os planos, ele já fez a conta. Esses aluguel aqui, essa conta aqui, isso aqui não sei o quê, isso aqui dá para eu estar igual aquele homem lá, aquele louco que falou, alma, descansa e vive regaladamente, porque ele derrubou o celeiro velho, botou as coisas tudo no celeiro novo, porque era demais as bênçãos. Ele falou assim, descansa, senta. Já sentou, porque na cabeça dele, no espírito dele, ele foi enganado. Ele disse, é aqui o meu descanso. No entanto, a palavra de Deus está dizendo, levanta.
Levanta, levanta no teu espírito, levantai-vos e andai. E não é só para ficar em pé, não, é para levantar e andar, é para dar um passo em direção à vida eterna, porque não é aqui o vosso. Eu estou pregando para alguém que vai para o céu, ou eu estou pregando para alguém que vai ficar aqui? I don't know, eu não vejo a igreja tão excited com essa mensagem. Eu vejo a igreja mais chocada do que realmente, tipo assim, é isso mesmo, é isso que eu vivi essa noite passada, querendo sair daqui, querendo voar. Alguém levantou querendo voar? Alguém que levantou querendo sair? Alguém levantou aqui pensando de chegar nas mansões celestiais? Provavelmente não. Eu estou indo na igreja para Deus melhorar um pouquinho, mais uma vez, a minha vida. Perspectiva errada. Está esperando demais dessa vida. E Deus está dizendo, eu estou te levando, filho, não é para o Havaí não, eu estou te levando é para Nova Jerusalém. Que abaixou bocamanai. Alguém deve pensar no céu nessa manhã e dizer para Jesus, eu quero pedir perdão porque eu espero demais dessa vida. O diabo nos convenceu que só existe essa vida, colocamos toda a expectativa nela. Por que é que a gente se ofende com as pessoas? Porque não me tratou bem, porque o pastor não me deu atenção, porque você está querendo tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Você está querendo ser amado aqui, você está querendo ser cuidado aqui, você está querendo ser reconhecido aqui, você está querendo ser carregado aqui. Ei, não é aqui o lugar. Que minha mulher me ajuda, tua mulher não pode fazer nada nem por ela, tadinha. Como é que ela vai te ajudar? Colocamos expectativa demais nas pessoas. Queremos que as pessoas nos carreguem. Só Jesus pode nos carregar. Por que só Cristo salva? Só Ele pode nos introduzir na Nova Jerusalém. Marido não pode, filho não pode, casamento não pode, pastor não pode, igreja não pode. A minha expectativa tem que estar na Nova Jerusalém. Mas come on, gente, alguém está acordado nesse lugar? Alguém está acordado nesse lugar? Criamos um caminho para serem felizes, insatisfeitos. Por que você está triste, irmão? Porque você não abre a boca? Só Deus sabe. Deus sabe que teu coração está aqui. Deus sabe que teu pensamento está aqui. Tua expectativa está aqui. Você está aqui, mas pensando no trabalho amanhã, na casa que vai limpar amanhã. Porque a tua expectativa está no lugar errado. Nós trabalhamos tanto, nós nos cansamos tanto, nós nos arriscamos tanto. Nós não valorizamos. Por que as pessoas não tiram tempo com a família? Porque não dá tempo, pastor, não dá tempo. É uma correria, pastor. É uma correria, eu estou na correria. Correria de quê? Você está correndo para onde? Para ir para o céu? Não, você não está correndo para ir para o céu. Você está correndo para outro lugar. Você já discerniu que a correria nunca é para o céu? Alguém diz, pede a Deus, me tira da correria. Deixa eu te falar, esse não é o ritmo de Deus na nossa vida. Esse não é o ritmo de quem está indo para o céu. O Espírito Santo tem outro ritmo. O ritmo é larga disso, deixa esse para trás também, deixa para trás. Se meu pai não vai, não me impede a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Não estou agarrado, não estou preso. Eu tenho um alvo, eu estou caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Come on, church! Chega, passou por Neymar. Alguém tem que se converter ao céu nessa manhã, porque você está convertido demais a essa terra. Toda campanha é para melhorar a vida na terra, toda oração é para melhorar a vida na terra. Quando é que você vai dizer, Jesus, obrigado pela vida eterna, Jesus, obrigado porque o Senhor morreu, não foi para me dar casamento, foi para me dar a vida eterna. Come, church! Se você estivesse no meu lugar, debaixo do fogo que eu estou, você ia entender. I'm sorry. Se arrisca por tudo, mas não se arrisca pela vida eterna. Agora eu vou terminar com essa palavra aqui. Eu estava orando, como eu sempre ouço a voz de Deus nesses momentos. E Deus falou para mim assim, não termine mais um dia passageiro sem dar um testemunho pelo dia eterno que você vai viver. Eu falei, como é que é isso, Espírito Santo? Ele falou assim, eu quero que você fale algumas coisas para mim antes de dormir hoje à noite. Antes de fechar esse dia, eu não sei se você, na sua mente, essa ideia de que cada dia que termina, você fecha mais um dia. Irmãos, a gente vai vivendo um dia atrás do outro, vem mais um, é segunda, é terça, é quarta, você não faz diferença, para você é tudo igual. Deixa eu te falar, toda vez, antes de eu ir para a cama,
o Espírito Santo me para e ele fala assim, antes de fechar o calendário, como é que você vai fechar esse dia? E ele fala para mim assim, você sabia que esse dia nunca mais será vivido? E Deus fala para mim, oferece a mim as obras que você fez nesse dia, eu quero registrar elas na eternidade, porque você está vivendo um dia passageiro, em testemunho a um dia eterno. E Deus chama a minha atenção e Ele diz assim, eu sei, terminou mais um dia passageiro, mas eu quero ouvir a tua oração. Eu quero ouvir você falar para mim, que você está vindo orar antes de dormir, porque você está desejando o céu, você está esperando a eternidade. Você terminou mais um dia aqui, mas a tua esperança não está em viver mais um dia aqui. A tua esperança está em viver na eternidade. E deixa eu te mostrar as orações que o Senhor me deu. Eu pedi para você repetir comigo, por favor. Diga assim, eu vim orar antes de dormir. Antes desse dia passageiro desaparecer. Eu vim dar graças e clamar pelo dia eterno. Pense um pouquinho nessa oração antes de eu te falar a próxima. Esse é um tipo de oração que eu e você temos que fazer antes do dia terminar, antes de você entrar debaixo da coberta e selar mais um dia, você dizer para Deus, eu estou indo dormir, obrigado por esse dia, mas eu estou esperando é a tua vinda, eu estou esperando é o dia eterno. Diga comigo assim, eu vim registrar o som da minha voz, em adoração e gratidão, por mais um dia passageiro, simplesmente porque esse dia me foi dado, para que eu pudesse lutar pela vida eterna. Exatamente isso que Deus falou comigo. Você está orando aqui de madrugada, 2, 3 da manhã antes de dormir, porque você está falando palavras que eu estou registrando no meu livro. E hoje você está vivendo o dia 7 de maio, mas esse dia você está registrando o seu desejo pela eternidade. E quando eu te recolher, que você estiver comigo daqui 1 milhão de anos, você vai olhar por esse dia e eu vou trazer diante de você o registro que você falou nesse dia. E eu vou mostrar para você que você, quando estava numa vida passageira, você deu um testemunho pela vida eterna. E eu vou te revelar, eu vou me satisfazer em você. Eu vou mostrar em você que eu já tinha plantado em você um desejo pela eternidade, porque mesmo vendo dias insatisfeitos, mesmo vendo dias que havia um vazio, você estava testemunhando pela eternidade. Alguém levanta no seu espírito e fala, Deus, me dá um desejo pela eternidade. Por favor, faça mais uma oração comigo. Diga assim, eu vim te dedicar minhas obras de um dia passageiro, para que sejam guardadas para a vida eterna. Eu vivo dias passageiros para praticar neles obras que permaneçam para a eternidade. Eu sei que eu estou me alongando, mas eu queria ler um versículo para você em Apocalipse, porque as pessoas falam que caixão não tem alça, não tem gaveta. Isso é, você não pode levar o dinheiro, mas caixão tem gaveta. Todo caixão tem gaveta. É uma gaveta invisível. Mas deixa eu mostrar onde ela está. Ela está em Apocalipse capítulo 14, no versículo 13. Se alguém te falar que caixão não tem gaveta, você fala para ele, tem sim. E está em Apocalipse 14, 13. E diz assim, eu ouvi uma voz do céu que dizia, a voz veio de onde? Então, meu filho, o que vai falar aqui é verdade pura. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com letra maiúscula, para que descansem de quê? Dos seus trabalhos. E o que mais? Pois as suas obras os acompanham. Hoje foi 7 de maio. Eu vim para a igreja, eu adorei, eu preguei, depois eu almocei, fui para casa dormir um pouco, preparar outra mensagem, pregar no culto à noite, voltar para casa e tomar mais um café. E antes de dormir eu falei para Deus, eis aqui, recebe as minhas obras. E Deus, estou recebendo, estou registrando na eternidade. Você viveu mais um dia passageiro para obrar a minha obra para a eternidade. Eu queria perguntar se você tem essa noção de que tudo que você faz está sendo registrado para a eternidade. Come on. Eu estou terminando com mais uma oração. Diga comigo assim, Senhor, minha vida foi iniciada no passageiro, no incompleto, no imperfeito, mas eu estou indo em direção ao eterno, ao completo e ao perfeito. Come on, é por isso que eu vim te adorar. É por isso que eu vim te adorar. Eu nasci no imperfeito, mas eu estou indo ao perfeito.
Eu nasci no incompleto, mas eu estou indo ao completo. Eu passei um vazio, mas eu estou indo para o lugar onde eu vou ser satisfeito. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé, para repetir a última parte da oração. Eu queria pedir a gentileza que, depois que nós repetimos essa parte, por favor, todos vocês, não fique nenhum no banco, mas venham todos para esse altar, inclusive os visitantes, por favor, não fique no banco, porque essa é um costume nosso, de terminar o culto no altar. Diga comigo: Senhor, eu termino esse dia passageiro. Feche os olhos assim, como se estivesse terminando o dia, com uma forte noção da eternidade. Diga assim para ele: Senhor, eu vivi esse dia com a expectativa certa, aguardando a vida eterna, o dia das respostas finais e da alegria plena. Diga assim: Senhor, em meus dias passageiros, eu celebro o dia eterno. E fale a última palavra: com meu fôlego passageiro, eu dou mais um testemunho, pelo meu fôlego eterno, prometido por Jesus, quando Ele morreu por mim na cruz. Por favor, eu quero que você venha para o altar, por gentileza. Como eu disse, todos vocês venham para o altar agora e você vai adorar o Senhor. Você vai dizer para Ele: eu vim te adorar pela vida eterna. Come on, alguém adora o Senhor nesse altar? Alguém adora o Senhor nesse altar?